E aí, pessoal, tudo beleza? Preparados para a nossa terceira aula do curso O Mínimo que você precisa saber sobre economia para não ser um socialista? Essa é a nossa aula de número 3, em que nós vamos tratar das vantagens comparativas. Antes de começar, eu gostaria de comentar algumas coisas que eu falei na última aula e começar pedindo perdão por algumas imprecisões, algumas falhas que eu posso ter cometido naquela aula. Foi uma aula em que eu fugi bastante do tema principal desse curso, né, que é economia. Acabei entrando em assuntos que são próprios da psicologia, da antropologia, da história, enfim. Acabei entrando num terreno que não é muito o meu próprio. Também eu usei uns termos ali muito imprecisos, né? Por exemplo, eu falei em homens das cavernas, que é um termo bem leigo. Essas coisas elas têm os nomes corretos, né? Paleolítico, neolítico, também as espécies de ancestrais dos seres humanos. Já existiam espécies anteriores ao Homo sapiens que faziam ferramentas, enfim. Ficou parecendo ali que eu aprendi história vendo os Flintstones, né? Então, ficou algumas coisas meio imprecisas ali. Mas eu tenho certeza que eu não falei nenhuma grande bobagem. Tanto que eu recomendei 2 livros que eu volto a recomendar aqui novamente. Tudo que eu falei ali você pode conferir em um desses 2 livros. Então, se você quiser aprender mais sobre o assunto através de pessoas que realmente estudaram isso, né, mais a fundo, então fica a dica desses 2 livros aí. Mas vamos ao que interessa. Na última aula nós falamos bastante das vantagens da divisão do trabalho. E de certa forma esse ainda vai ser o tema dessa aula aqui. Então eu vou começar falando meio rapidamente aqui sobre 2 outras vantagens da divisão do trabalho que eu acabei não falando na última aula. Uma é que a prática leva à perfeição, como diz o ditado, né? Para que você desenvolva uma habilidade, você precisa praticar aquilo repetidas vezes e por um longo tempo. E para isso você precisa ter foco, né? Você precisa se focar numa atividade só e isso, por sua vez, só é possível com a divisão do trabalho. Porque se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você nunca fica bom em nada. E outra vantagem é que as pessoas possuem diferenças de talentos e predisposições. Algumas pessoas têm muita facilidade para uma coisa e muita dificuldade para outra. Então, com a divisão do trabalho, a pessoa pode se focar naquilo que interessa mais para ela, né? E não precisa perder tempo com aquelas coisas para as quais ela não leva jeito mesmo. E como nós começamos a ver na aula passada, a divisão do trabalho entre indivíduos ela é positiva, né? Porque ela permite maior eficiência produtiva. Mas entre grupos de indivíduos, né, entre comunidades, elas também podem cooperar entre si e isso também é positivo, né? Cooperando entre si, esses grupos humanos eles formam uma rede que tende a se expandir e dessa forma expandindo também a divisão do trabalho. Então hoje você usa um aparelho eletrônico, né? Pode ser qualquer aparelho que você imaginar, ele tem partes que foram fabricadas numa parte do mundo, outra parte dele foi fabricada lá do outro lado do planeta, a matéria-prima vem de outro lugar, enfim. Existe hoje uma cadeia global de divisão do trabalho, que tem alcance global e por isso nós vivemos num mundo que, pelo menos em alguns aspectos, né, é cada vez mais próspero. Agora, é claro que isso não é algo assim determinístico. É possível que ocorram retrocessos. E é de um caso assim que nós vamos falar agora. A ilha da Tasmânia ela fica a mais ou menos 240 quilômetros da Austrália. Há muitos anos atrás, quando o nível do mar era mais baixo, porque ao longo dos séculos, né, dos milênios e tal, vocês sabem, né, por conta de variações no clima e dentre outras coisas, o nível do mar às vezes abaixa, às vezes sobe, enfim. Há muito tempo atrás, quando o nível do mar estava mais baixo, a ilha da Tasmânia ela era ligada à Austrália. E assim era possível ter trânsito ali, né, dos habitantes, né, dos 2 lugares, né? Era possível ter um trânsito livre entre as 2 partes e os habitantes das 2 regiões se interagiam. Durante aquele tempo, segundo os registros arqueológicos que nós temos disponíveis, os habitantes da Tasmânia eles pescavam, eles tinham essa capacidade de pescar usando lanças
E eles usavam ferramentas de ossos também. Mas há uns 10 mil anos atrás, mais ou menos, o nível do mar começou a subir e os habitantes da Tasmânia ficaram isolados. Nas duas ilhas menores, inclusive, a população chegou a ser extinta, chegou a desaparecer das ilhas menores. E quando os europeus chegaram na Tasmânia pela primeira vez, em 1642, eles encontraram a cultura material mais pobre já registrada até hoje. Muito atrás, inclusive, do nível de desenvolvimento material dos nativos da Austrália. Eles tinham esquecido até tecnologias que eles tinham há 10 mil anos antes. Eles não eram nem mais capazes de pescar, para vocês terem uma noção. E isso aconteceu por quê? Provavelmente por causa desse isolamento. Esse isolamento ele rompeu uma ligação dessa rede de divisão do trabalho, né? O alcance da divisão do trabalho retrocedendo, as condições materiais tendem a retroceder também. Bom, na última aula nós vimos que as vantagens da divisão do trabalho já eram conhecidas desde Adam Smith. E o Adam Smith ele tinha uma teoria, né, sobre a divisão do trabalho que hoje é chamada de Lei das Vantagens Absolutas, que nós não vamos falar muito aqui porque é uma teoria que não é mais muito aceita hoje. O David Ricardo, por outro lado, que é um economista que escreveu depois do Adam Smith e que aperfeiçoou várias coisas que ele escreveu, tinha uma teoria já bem mais sofisticada, que hoje é chamada de Lei das Vantagens Comparativas, que tentava explicar como acontece a divisão do trabalho, a especialização, né, se os indivíduos ou grupos eles se especializam numa atividade, como isso acontece, como é feita a escolha dessa atividade, enfim. Bom, nós podemos pensar assim, que cada um é bom numa coisa, né? Geralmente a gente tende a pensar dessa forma. Cada um tem o seu talento e que você tende a se especializar naquilo que você faz de melhor, naquilo em que você tem uma vantagem. Mas o David Ricardo, ele percebeu que tem uns caras que são fia da mãe, os caras são bons em tudo. É uma coisa meio difícil de admitir, mas você vai ver que é verdade. Tem uns caras que são pica das galáxias mesmo, os caras são melhores em tudo que eles fazem. E será que mesmo nesses casos a divisão do trabalho ainda é interessante? Bom, você não precisa nem pensar muito para responder essa pergunta, né? É claro que sim. Por mais que o cara seja melhor em tudo, ele não vai conseguir produzir tudo o que ele precisa sozinho, né? Nem se o cara for o Rodrigo Hilbert, lá, que o cara planta a própria comida dele, o cara, sei lá, sabe consertar de tudo. Mas nem o Rodrigo Hilbert, nem o cara mais pica das galáxias é capaz de ser autossuficiente. Mas e quando o cara é bom em tudo, ele se especializa no quê, então? Como é que ele escolhe no que ele vai se focar? Foi isso que o David Ricardo tentou explicar. E assim, essa teoria que nós vamos ver também não é exatamente aquela que o David Ricardo propôs, porque essa teoria também foi sendo aperfeiçoada depois por outros economistas. Mas enfim, a lei das vantagens comparativas geralmente é associada a David Ricardo. A lei das vantagens comparativas diz que você se especializa naquilo em que seu custo de oportunidade é menor. Vocês lembram do custo de oportunidade que nós vimos na primeira aula, correto? Das fronteiras das possibilidades de produção. Então, nós vamos precisar disso agora. Em economia, gente, os assuntos são bastante cumulativos, tá? Uma ideia vai puxando a outra. Às vezes você precisa entender uma coisa para poder entender outra lá na frente. Mas vamos dar uma revisada aqui. O custo de oportunidade é tudo aquilo que eu abro mão para poder ter outra coisa. Como os bens são escassos, né? Se eu uso o meu tempo, a minha força de trabalho, os meus insumos para produzir um bem, eu não vou conseguir usar esses mesmos fatores para produzir outro bem, porque eu já gastei eles para produzir aquele bem que eu escolhi produzir. Mas vamos supor que eu possa escolher entre duas mercadorias, vamos usar aqui como exemplo. Que nem nós vimos lá quando nós vimos as fronteiras das possibilidades de produção. Vamos supor que eu possa usar meu tempo, meu esforço, os meus insumos para produzir bananas ou para produzir peixes. Cada segundo do meu tempo que eu uso para produzir bananas,
eu não posso usar aquele mesmo segundo para produzir peixes, e vice-versa, porque o tempo é escasso, né, como nós vimos. Minhas energias para o trabalho, né, são escassas, a minha capacidade é limitada, então eu tenho que escolher se eu me especializo em produzir bananas, se eu me especializo em produzir peixes, ou se eu tento dividir os meus fatores de produção ali para produzir um pouco de cada coisa. E aqui vai uma coisa bem legal sobre economia, gente, sobre a lei das vantagens comparativas, e que é uma coisa que é muito legal em economia em geral, que você vai ver. Você vai ver que só rearranjando, só reorganizando as coisas, nós podemos produzir mais. Só mudando ali quem faz o quê, nós aumentamos a produção. Mesmo que a habilidade, que a capacidade de produção de todo mundo permaneça a mesma, né, que a disponibilidade de recursos permaneça a mesma, só organizando as coisas nós aumentamos a produtividade geral. Olha só que legal, acompanha aqui comigo com atenção. Vamos pegar o Beto. Vamos imaginar que o Beto ele mora numa ilha. O Beto, se ele gastar o tempo dele, o tempo e energias dele para produzir bananas, só bananas, né, ele produz 10 bananas por dia. E se ele usar todo o esforço dele para produzir só peixes, ele produz 10 peixes por dia. Ele pode produzir um bem só, ou ele pode dividir esse esforço, metade para cada bem. Se ele fizer isso, ele consegue produzir 5 bananas e 5 peixes por dia, certo? Metade, metade. É bem parecido com as fronteiras das possibilidades de produção, né? Na verdade, bem parecido não, é a mesma coisa mesmo, tá? Mas eu não vou nem mostrar o gráfico aqui, porque eu sei que vocês já estão craques já, né? Vocês já conseguem visualizar bem o que está acontecendo sem eu precisar mostrar o gráfico. Também eu vou usar algumas quantidades aqui que fica bem fácil para entender. Reparem que agora nós temos aqui o conceito de custo de oportunidade de novo. Se o Beto produz 10 bananas ou 10 peixes, então, em termos de custo de oportunidade, uma banana custa um peixe e um peixe custa uma banana, tanto faz ali, né? O custo é de 1 para 1. Isso é o custo de oportunidade, porque para produzir uma banana a mais, ele tem que produzir um peixe a menos e vice-versa, concorda? Agora vamos supor que nessa ilha tem outra moradora também, que é a Ana. A Ana, ela é a nossa pica das galáxias aqui no nosso exemplo, né? Ela consegue produzir 10 bananas ou 30 peixes por dia, se ela produzir uma coisa só. Ou seja, ela empata com o Beto em bananas, mas produz 3 vezes mais peixe. E se ela dividir também o tempo dela, né, meio a meio, aí ela produz então 5 bananas e 15 peixes. Para a Ana, em custo de oportunidade, uma banana custa 3 peixes. Concorda comigo? A razão é de 3 peixes para cada banana. Ela deixa de produzir 3 peixes para cada banana que ela produz. E o custo de um peixe é de 1/3 de uma banana, concorda? Então, em que a Ana vai se especializar, então? Para o Beto, tanto faz, porque o custo dele é de 1 para 1 mesmo. Mas no caso da Ana, o custo dela é menor para peixes, concorda? O custo de um peixe para ela em custo de oportunidade, tá? Nós estamos falando aqui de custo de oportunidade. Então, o custo de um peixe é de 1/3 de banana. 1/3 é menor que 3, então, de acordo com a lei das vantagens comparativas, ela deveria se especializar em produzir peixes, certo? Pelo menos é o que diz a lei das vantagens comparativas, nós vamos ver se isso está certo. Agora vamos ver qual é a produtividade total dessa ilha sem especialização e com especialização para a gente comparar. Vamos ver se isso realmente aumenta a produção total. Então, sem especialização, os dois produzem as duas coisas, certo? Dividindo o seu tempo meio a meio. Então, ali, 5 bananas do Beto mais 5 bananas da Ana, nós temos 10 bananas no total. E 15 peixes da Ana mais 5 peixes do Beto dá 20 peixes no total. Ou seja, nossa produção total é de 10 bananas e 20 peixes, sem divisão do trabalho. Agora, se a Ana se especializar em peixes, que é a vantagem comparativa dela que nós vimos, né? Se a Ana se especializar em peixes e o Beto se especializar em banana, né? Se a Ana produzir só peixes, ela produz 30 peixes, e se o Beto produzir só bananas, ele produz 10 bananas.
A produtividade total com divisão do trabalho, então, é de 30 peixes e 10 bananas. Então, como você pode comparar ali nos dois casos, nós aumentamos a produtividade total. E isso só organizando quem faz o quê. Mantido todo o resto constante, né? Mantido a capacidade dos dois ali constantes, a disponibilidade de recursos mantido constante, tudo mais mantido constante, só da gente organizar quem produz o que, a gente já aumenta a produtividade. Não é legal isso, gente? Agora, óbvio que a Ana não vai comer só peixes e o Beto não vai comer só bananas. Senão essa nossa especialização aí não teve vantagem nenhuma. Para que ambos desfrutem dos bens disponíveis, eles precisam trocar. A Ana precisa trocar os peixes dela por bananas do Beto e vice-versa. Vamos estabelecer aqui um acordo. Se a Ana der 2 peixes a troco de uma banana, os dois saem no lucro. Você concorda comigo? Vamos raciocinar. Fica estabelecido então que uma banana custa 2 peixes. Consequentemente, um peixe custa meia banana, certo? Eles chegam a esse acordo, né? Esse acordo é interessante para os dois lados. Vamos ver, olha só que legal. Sem divisão do trabalho, a Ana tinha que deixar de produzir 3 peixes para produzir uma banana. Vocês lembram? Que o custo de oportunidade dela era esse. Então, uma banana custava 3 peixes para a Ana, sem divisão do trabalho. E se com divisão do trabalho uma banana custa 2 peixes, então é vantagem para ela, concorda comigo? Antes custava em custo de oportunidade, custava 3 peixes, agora custa 2. E para o Beto? É interessante? Bom, sem divisão do trabalho, o custo de oportunidade era de uma banana para 1 peixe. Com divisão do trabalho, é de uma banana para 2 peixes. Né? Então, antes, 1 peixe para o Beto custava uma banana, 1 peixe para uma banana. Agora, uma banana para 2 peixes. E para o Beto, né, uma banana agora, um peixe custa meia banana. Então é vantagem para o Beto também. É incrível isso, né, gente? Saiu mais barato para os dois. É matematicamente provado, então, que a divisão do trabalho aumenta a produtividade e todo mundo sai ganhando. Só organizando quem produz o que, nós melhoramos as condições de todo mundo. Sem precisar aumentar a capacidade produtiva de ninguém. É quase uma mágica isso, né, gente? É muito legal. Economia é um negócio fascinante por causa disso. Agora, vindo para o mundo real, então está absolutamente provado em tudo que nós vimos nessa aula e na anterior, que a divisão do trabalho aumenta a produtividade da economia. Nós vimos que, até mantidas condições constantes, a simples organização da produção, através da divisão do trabalho, aumenta a produtividade. Agora, o mesmo que vale para indivíduos, vale para grupos maiores também, e até para países. Se a divisão do trabalho aumenta a produção, e essa produção é maior, quanto maior for a extensão da divisão do trabalho, como nós vimos, porque os povos da ilha da Tasmânia regrediram tanto materialmente? Porque eles ficaram isolados e esse isolamento diminui a extensão da divisão do trabalho, diminuiu a quantidade de pessoas em que era possível trocar a produção, então, consequentemente, diminui a prosperidade geral. Então, tem gente que fala assim, mas se o Brasil ele tentar competir com o Japão, por exemplo, em produção de televisão, nós vamos perder, nós não temos condições. Tudo bem, nós vamos perder na produção de televisão, mas nós podemos ganhar em outras coisas. Se nós praticamos o livre comércio, nós acabamos nos especializando naquilo que nós temos vantagens comparativas. E não importa se é um bem especializado, se é um bem industrializado ou se é uma commodity, isso não tem a menor diferença, gente. Isso não existe essa coisa de que quem produz commodity sai perdendo. O custo de oportunidade, como nós provamos matematicamente, né, no exemplo ali, é menor para os dois lados. Mesmo que um país seja o pica das galáxias em tudo ainda, né? Ainda é vantagem para ele trocar. Você só troca ali no nosso exemplo, troca Ana pelo Japão e Beto pelo Brasil. E aí troca peixes por televisores e bananas por... Pode ser por banana mesmo, não importa. A regra, o raciocínio que eu expliquei é o mesmo. Então, gente, por isso que esse negócio de protecionismo não faz o menor sentido.
O protecionismo é uma grande ameaça, porque ele limita a extensão da divisão do trabalho. Ele nos transforma numa ilha da Tasmânia, né, que ficou isolada lá. É por isso que até o pai do socialismo científico, o Karl Marx, ele falou essa frase que vocês estão vendo aí. Onerar os cereais estrangeiros com tarifas protecionistas é algo abominável. É especular em cima da fome do povo. Então, as vantagens do livre comércio, gente, é consenso, tá, entre os economistas. Além do Marx, tem o Krugman também, que o Krugman está certo, ele está longe de ser um marxista, né, ele é um novo keynesiano somente, que eu recomendei o manual dele lá na nossa aula de introdução, mas ele é um cara meio que considerado de esquerda ali, né, meio progressista. E ele ganhou o prêmio Nobel dele, né, o prêmio Nobel de Economia de 2008, com uma teoria mostrando as vantagens do livre comércio. Então, gente, isso é consenso. É claro, não é unanimidade. Unanimidade não existe em nenhum ramo do conhecimento, né? Principalmente no Brasil, a resistência contra essa ideia de livre comércio ela é bastante grande. Porque o protecionismo ele interessa para alguns, né? Para alguns empresários, alguns tipos de negócios, né, que conseguem ter influência na política, então eles usam o protecionismo para proteger os próprios interesses, né? Mas isso às custas do povo, às custas do bem-estar geral. Para o bem-estar geral, o livre comércio ele possibilita a divisão do trabalho a nível internacional, e isso é melhor para todo mundo. Mas por essa aula é só, gente. Vejo vocês na próxima. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para receber a notificação de quando sair a próxima aula, tá? E até mais.